eu sou Oswaldo Carvalho, artista visual, e hoje aqui eu vim responder algumas perguntas feitas pelo projeto Paralelos do Instituto Via Cultural. A primeira pergunta que me foi feita é: o que te define? Não é uma pergunta fácil de responder, não é mesmo? O que nos define? Talvez o que melhor nos defina seja o que os outros dizem a nosso respeito, né? Ou seja, aquilo que nós de fato fazemos e não aquilo que pensamos que somos, né? Então eu acho que muito disso tem a resposta no que os outros vêm a falar sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa, né? A minha impressão sobre mim mesmo é essa, de um artista dedicado, que se empenha naquilo que faz, busca melhorar a cada dia, a cada instante o trabalho que vem executando. Mas também melhoro como pessoa, nas minhas relações, como eu lido na minha diária com o ser humano, com as questões que me são propostas por mim e pelos outros. Então, a melhor definição de mim mesmo venha daí, da minha relação com as outras pessoas. Elas é que vão falar melhor sobre isso, melhor do que eu mesmo poderia dizer, porque no meu interesse de melhorar como pessoa, isso só se dá com a resposta que elas vão falar, o que elas vão dizer sobre mim. A partir disso também eu posso pensar qual é o meu território, não é mesmo? Quais são as minhas ações dentro da arte, que vem não apenas com a pintura que eu faço, não apenas com as minhas reflexões como artista, mas também como eu atuo como curador. Em muitos casos, eu também me envolvo no território do outro. Eu procuro conhecer a sua produção, como ele também lida nessas relações com as outras pessoas, o que ele espera que as pessoas alcancem com as suas propostas, ou até que elas também mantenham distância e tenham pensamentos próprios a partir dessas provocações. Então, o meu território de atuação, de um contexto maior, está nas relações humanas, através da arte. A arte me proporciona isso. Como e quais os aspectos que eu consigo alcançar das relações humanas, como é que eu chego até o outro, né? Como é que eu alcanço isso? É algo que às vezes parece até um processo grandioso, né? Porque a gente talvez não conheça a si mesmo ao longo de toda a nossa existência, quanto mais ter a pretensão de conhecer o outro. Mas esse é um território que eu busco atuar, sim. Eu procuro conhecer a mim, conhecendo os outros, conhecendo aquilo que me cerca, né? Também é uma maneira de dizer como é que eu vivo a minha arte, como é que eu vivo esse processo em que a arte vai me levando junto, né? E isso é um processo diário, é um processo não apenas de um momento restrito onde agora eu vou parar, vou para dentro do ateliê e pensar sobre isso. Não, é algo que está entranhado na minha própria existência, na minha própria maneira de pensar o mundo. Pois eu encaro também a arte como forma de pensamento, forma de entender o mundo, forma de conhecê-lo, né? E conhecendo o mundo, talvez eu conheça um pouco de mim mesmo, conheça um pouco dos outros. E com isso, talvez eu me encontre no mundo, talvez eu entenda melhor meu lugar no mundo, o que eu possa fazer para deixar para as gerações futuras um mundo melhor, né? Eu não penso apenas na minha comodidade, no meu bem-estar nesse mundo, mas que esse mundo também seja um lugar bom para aqueles que vão chegar ainda nesse mundo, né? Então eu me encontro nesse lugar também, pensando num mundo melhor, pensando em coisas melhores, pensando em deixar reflexões que tenho eu a vontade de que ajudem outras pessoas a se encontrarem, a poder, quem sabe, se melhorarem no futuro, tanto quanto eu desejei isso nessa longa estrada que venho seguindo, né? Esse talvez seja o meu melhor sonho para a vida, né? Que nossas relações sejam a cada dia mais proveitosas, sejam melhores, coloquem todos nós num outro patamar, um patamar de ganho,
né? Eu penso sempre assim, que tudo isso, todas essas discussões, esses debates, não tragam um vencedor, né? Eu acho que se tem um vencido nessa relação, na verdade todos saímos perdendo. Então eu procuro fazer de modo com que todos saiam ganhando, todos cresçam com essas investigações que fazemos no dia a dia, de toda a nossa existência, de tudo que nos habilita a pensar o mundo, né? A arte é um desses meios, né? Não por acaso, para mim, o meio mais feliz de me entender nesse mundo, né? As minhas metas hoje, com relação a isso, são verdadeiramente metas de aprimorar essa relação de como me comunicar com o mundo, de como estar presente nesse mundo, apontando alguma direção que talvez seja um caminho possível, né? Não quero estabelecer nenhuma verdade, não tenho essa pretensão de estabelecer verdades, mas estabelecer conexões, né? E que essas conexões nos ajudem a crescer. Não apenas do meu lado, mas de todos nós. A arte, para mim, é esse caminho, é esse lugar, né? Então, é uma meta que parece utópica, mas eu vejo ela como uma possibilidade, sim, né? Se todos nós nos empenharmos nesse caminho de fazer uma jornada mais inclusiva, sim, podemos melhorar muito o mundo em que vivemos, né? A Bienal de São Paulo, para mim, é um marco divisor dentro da minha vida, não apenas da minha trajetória como artista, porque ela é o início de tudo. É através de uma Bienal de São Paulo, especificamente a Bienal de 96, que eu tenho esse grande despertar, que eu venho realmente a decidir para a minha vida um caminho dentro das artes. Então, a Bienal de São Paulo, para mim, tem um lugar muito especial. Ela realmente é como se né, tirasse a venda, né, e eu então enxergasse um mundo totalmente novo, mas um mundo possível, né, não um mundo de fantasia, que à primeira vista pode parecer ser até uma coisa assim fantasiosa, mas não, eu percebi, como eu disse agora no início, há uma possibilidade enorme de pensarmos a vida por meio da arte, né? E foi nessa Bienal especificamente, né, que eu percebi isso muito claramente. E eu quis isso para a minha vida. E assim eu fiz a arte acontecer na minha vida. Para mim, a arte é todas essas relações que eu construí com as pessoas e o mundo. Foi isso que a arte me deu e a Bienal foi um caminho para isso, né? E eu vejo hoje, eu construí para mim hoje um pensamento que diz que a arte é inevitável. Por mais que eu estivesse afastado, estivesse trabalhando em outro campo, quando a arte chegou, ela foi incontornável. Não foi algo que eu pudesse passar por ela em brancas nuvens. Foi algo que eu tive que lidar, né? Eu tive que me lançar sobre ela para poder saber aonde isso vai dar. E nesse percurso eu já venho há mais de 20 anos, né, lidando com ela e de maneira prazerosa. A arte nunca me colocou numa situação em que eu fosse dizer que eu sofro com isso. Não vejo dessa maneira, né? Os sofrimentos na arte, para mim, são momentos de pura reflexão. São os melhores momentos, inclusive. São os momentos onde eu mais cresço, mais aprendo, mais construo nessa minha vida, nesse caminho que eu segui. Então é isso, gente. Agradeço aí pela oportunidade. Obrigado mais uma vez.